Bem, agora vamos exercitar a nossa cuca. Trouxemos aqui algumas questões, né, sobre a questão da identificação do código genético, para a gente exercitar um pouquinho mais. A primeira questão, gente, é uma questão do Enem, né, do MEC. A identificação, né, da estrutura do DNA foi fundamental para compreender seu papel na continuidade da vida. Na década de 50, um estudo pioneiro determinou a proporção das bases nitrogenadas que compõem moléculas de DNA de várias espécies. Então foi feito um estudo, né, aprofundado, então foi analisado, por exemplo, espermatozoide humano. Qual a quantidade de adenina, guanina, citosina e timina? Então, olha, 30,7% de adenina, certo? 31,2% de timina. 19,3% de guanina e 18,8% de citosina. Se você analisar, as quantidades de adenina e timina, elas são proporcionais, assim como citosina e guanina, né? São proporções muito parecidas. Aí no fígado humano, 30,4% de adenina, 30,2% de timina. 19,5% de guanina, 19,9% de citosina. Se a gente for analisar, em todas as células, né, as proporções de adenina e timina são semelhantes e as proporções de guanina e citosina também. Então vamos ver o que é que as questões falam. A comparação das proporções permitiu concluir que ocorre emparelhamento entre as bases nitrogenadas que elas formam. Então, letra A. Pares de mesmo tipo em todas as espécies, evidenciando a universalidade da estrutura do DNA? Sim. Então, olha, analisando aquele quadro, nós podemos concluir que pares de mesmo tipo de todas as espécies, né, evidenciando a universalidade da estrutura do DNA. Então, todas as espécies nós vimos que as proporções das bases nitrogenadas, adenina e timina, elas eram equivalentes, assim como citosina e guanina. Então, a questão certa é a letra A. Vamos para a segunda questão? A segunda questão é da UFRG, né, do Rio Grande do Sul. Leia o texto abaixo. A entrada na era da genômica possibilitou ao norte-americano Eugene Koenig a investigar qual seria o número mínimo de genes capazes de sustentar o funcionamento de uma célula. Para isso, ele comparou 21 genomas completos de representantes das 3 linhagens primárias da vida. As eubactérias. Bem, as eubactérias são as bactérias que nós temos hoje, as procariontes, né? Vamos dizer que são as bactérias mais evoluídas. Nós temos as arqueobactérias, que são bactérias, são seres arcaicos que vivem em ambientes inóspitos, né? Em locais inimagináveis. E nós temos os seres eucariontes, né? Que são aqueles seres que apresentam uma célula, mas jamais organizada, que tem membrana, citoplasma e núcleo. Então, o resultado da pesquisa mostrou que o número de genes deve situar-se em torno de 150. Esse enfoque é interessante, pois permite imaginar os primeiros sistemas genéticos surgidos por ocasião da origem da vida. Então, ele, analisando esses estudos, ele observou que existiam 150 genes. A partir das informações do texto, né, nós podemos observar, né, considere as seguintes informações. No código genético, a cada códon deve corresponder mais de um aminoácido? Não, nem sempre. Tem códon que nem corresponde ao aminoácido, então essa primeira questão ela não está correta. A segunda, os genes compartilhados pelos genomas dos diferentes grupos devem ser essenciais? Sim, todos os nossos genes são essenciais. Então a segunda questão está correta. Então, onde tem um está errado, né? Então, pode ser a B ou a D. 3. Os genes envolvidos na replicação, transcrição e tradução do material genético devem fazer parte do conjunto mínimo de genes? Sim, com certeza, né? Então, todos os genes estão envolvidos na replicação, na transcrição e na tradução, né, do material genético. Então, as questões certas aí vai ser a segunda afirmativa e a terceira. Então, onde tem 2 e 3, então vai ser a questão D. Então, a certa é a letra D. Terceira questão é da PUC. O século XX proporcionou uma série de pesquisas na área da genética.
Em 1928, Griffith realizou um importante experimento que envolvia transformação em bactérias. Esse experimento, retomado por Avery e colaboradores em 1944, foi a base para a descoberta da molécula formadora do material genético. Nos anos 50, Watson e Crick, apresentaram o modelo da dupla S dessa molécula, abrindo caminho para que na década seguinte se demonstrasse como o gene, através de sua sequência de bases nitrogenadas, controla a produção de proteínas. Nas duas últimas décadas, o avanço biotecnológico permitiu aos cientistas a manipulação do material genético e a transferência de um gene de uma espécie para outra. Então, vai falando, o texto ele fala de alguns eventos que foram sendo bastante importantes para a questão do conhecimento que nós temos hoje acerca do código genético, do DNA e etc. Então, vamos ver as alternativas. Considere os itens abaixo. 1. Estrutura da molécula de DNA. 2. Descoberta do código genético. 3. DNA como molécula constituinte do gene. 4. Obtenção de organismos transgênicos. O texto faz referência, vamos lá. O texto faz referência à estrutura da molécula de DNA? Sim, ele fala lá, Volta lá um pouquinho. Então ele fala lá, proporcionou uma série de pesquisas na área da genética. Em 28, Griffith realizou um importante experimento que envolvia a transformação em bactérias. Esse experimento, retomado por Avery e colaboradores em 1944, foi a base para a descoberta da molécula formadora do material genético, DNA, Nos anos 50, Watson e Crick apresentaram o modelo da dupla S. Então, sim, o texto ele fala sobre a molécula do DNA. Fala sobre a descoberta do código genético? Sim, Fala sobre o DNA como molécula constituinte do gene? Também. E fala sobre a obtenção de organismos transgênicos logo no início do texto. Então, vamos considerar que a letra certa aqui é a letra E. Então, o texto faz referência a todos os itens considerados. Vamos para a quarta questão. Questão de fazer essa cuca, Quarta questão. Do CETPS de São Paulo, Analise as proposições abaixo. A duplicação do DNA é do tipo semiconservativo? Sim. Por quê? Porque o DNA se divide e cada cadeia vai formar um outro DNA. Por isso que a gente vai dizer que a duplicação do DNA é do tipo semiconservativo. Segunda afirmativa. O RNA ribossômico traduz a mensagem genética em sequência de aminoácido? Não. O RNA ribossômico ele vai auxiliar lá no acoplamento do RNA mensageiro, para que haja a formação lá da cadeia de polipeptídeo, Então, a primeira está certa. Vamos lá. Essa pode ser, essa. Então, a primeira está correta e a segunda está errada. Então, já vamos descartar essas duas. A mensagem genética é codificada na sequência de nucleotídeos que compõem a molécula do DNA? Sim. Então, a mensagem genética é codificada na sequência de nucleotídeos, que compõem lá a molécula de DNA. Então, vamos considerar, que deve-se afirmar que 1 e 3 estão corretas. Vai ser a letra B. Então, a questão certa é a letra B. Vamos para a quinta questão. O primeiro evento na ação do gene é a transcrição. Processo no qual a mensagem codificada existente do DNA é transcrita para. Então, o processo de transcrição é a formação de quem? Do RNA mensageiro. A letra certa é a letra C. Vamos para a sexta? Então, vamos para a questão 6, Mackenzie, São Paulo. Os códons UGC, UAU, GCC e AGC codificam, respectivamente, os aminoácidos. UGC cisteína, UAU tirosina, GCC alanina, AGC serina. O códon UAG é terminal, ou seja, indica a interrupção da tradução. Um fragmento de DNA que codifica a sequência. Vamos lá. Então vamos lá. Um fragmento de DNA que codifica a sequência. Serina, AGC. Cisteína, UGC. Tirosina, UAU. Alanina, GCC. Sofreu a perda da nona base nitrogenada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdeu esse U aqui.
Aí o que vai acontecer? Vai ficar U, A, G. Vai ficar U, A, G. Se ficar o AG é o quê? O AG, ele é terminal, ele significa interrupção da tradução. Aí ele pergunta, assinala a alternativa que descreve o que acontecerá com a sequência de aminoácidos. Então, a tradução será interrompida no segundo aminoácido? Sim. Sim, porque, olha, primeiro aminoácido, segundo. O terceiro não vai ficar o AG? Então, significa dizer que a tradução vai findar aqui. Então, a tradução será interrompida no segundo aminoácido. A questão certa vai ser aí a letra A. Então, sétima questão, né, da Universidade Federal de Minas Gerais. Se o total de base nitrogenada de uma sequência de DNA de fita é 240, então, nós temos 240, né, bases nitrogenadas. E nela existirem 30% de adenina. Então, nós temos 240 bases e 30% é adenina. Se 30% é adenina, também 30% vai ser o quê? Né? Vai ser timina. Então, o número de moléculas de guanina será... Então, vamos lá. Nós temos 240 bases nitrogenadas. 30% corresponde a adenina. Então, nós vamos ter 72 adeninas. Se eu tenho 72 adeninas, eu vou ter 72 timinas. Então, aqui somando vai dar 144. Então, quando eu dividir aí, né? Quando eu subtrair aí 240 de 174, nós vamos ter aí 96. Dividindo 96 ao meio, né? Nós vamos ter 48 guaninas e 48 citosinas. Então, a quantidade de guanina que nós teremos vai ser igual a 48, ok? Vamos lá para a questão 8. Questão do Enem 2018. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Bem, olha, se ele é constituído de sequências repetidas, então não é a quantidade de genes. Na verdade, aí vai ser a quantidade de aminoácidos, né, que foram, ou na verdade aí vai ser a quantidade de proteínas que ele observou. Acredito que não foi de genes. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada, com certeza. Então, quando ele foi analisando, ele não está analisando a quantidade de genes, mas sim a quantidade, né, de proteínas que eram formadas que eram codificadas a partir desses genes. Então, vamos ver as alternativas. Cientificamente, esse conceito é definido como que vem a ser o gene, né? Trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Sim, letra A correta. Acertar aí a letra A. Vamos para a nona. Questão do Enem 2018, né? A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Após serem endocitadas, ou seja, após serem absorvidas, né, pela célula, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos, matando a célula aos poucos. Bem, nós temos a ricina, que é uma substância tóxica. Aí ela é endocitada pela célula. Quando ela está no citoplasma, ela vai destruir os ribossomos. Qual a função do ribossomo? Produção de proteína. Aí ele pergunta, o uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de quê? De RNA, DNA, lipídios? Não, proteínas. Então a letra certa aí vai ser a letra D. Por quê? Porque ao destruir o ribossomo, ela vai inibir a produção aí de proteínas. Não é de DNA, nem é de RNA, porque o DNA vai estar no núcleo, né? E o RNA é produzido no núcleo. Então, a ação da ricina é no citoplasma. Então, ela vai atacar o ribossomo, ela vai comprometer a produção da proteína. Letra certa, letra D. 10ª e última questão. Da IF, né, do IFBA. Apesar da diversidade incrível da vida neste planeta,
de uma minúscula bactéria, as majestosas baleias azuis, de plantas que se alimentam do sol, as espécies que digerem minerais a quilômetros no subsolo, só existe uma forma de vida como a conhecemos. Todos esses organismos têm como base os ácidos nucleicos e as proteínas, que trabalham em conjunto, como descreve o chamado dogma da biologia molecular. Armazena informações que são transcritas, no que então serve de modelo para a produção de proteína. As proteínas atuam como importante elemento estrutural dos tecidos e as enzimas são os burros de cargas da célula. Isso é de Nielsen, da revista American Scientific American. De acordo com o fragmento citado e com o conhecimento na área de biologia, é possível afirmar que a alternativa errada é o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, é um polímero universal em todos os seres vivos? Sim. Ele é uma macromolécula, por isso que ele é um polímero. E ele é universal, Ele vai estar presente em todos os seres vivos. Então, a letra A é certa, ele quer incorreta. Os processos regulatórios que ocorrem na sinalização celular envolvem a ação enzimática. Sim, o processo de regulação das funções aí da célula, e da atuação do DNA. Sim, são regulados, pela questão das enzimas. Letra C. A molécula de DNA é inorgânica? Já está incorreta. A molécula de DNA é orgânica, com união de pentoses, bases nitrogenadas e dos grupos fosfato. Então, a letra errada vai ser a letra C. Vamos ver a D. A transcrição representa uma das etapas do processo de expressão gênica? Sim. A expressão gênica não é a transcrição, é a tradução? Então, a letra D está correta. A letra E. A expressão dos genes pode ocorrer na formação de proteínas ou de um ativo a partir da sequência nucleotídica. Sim, então a expressão dos genes ocorre na formação de proteínas, a partir de uma sequência de nucleotídeos. Pessoal, espero que tenha dado, para compreender melhor o assunto, Desejo muita sorte, muita felicidade e que vocês tenham muito sucesso na realização dos sonhos de vocês. Grande abraço, até a próxima!